Convidamos a pró-reitora de Extensão e Cultura da Unicentro, professora Marquiana de Freitas Vilas Boas Gomes. O pró-reitor de Extensão e Cultura da UEMP, Universidade Estadual do Norte do Paraná, professor Aécio Rodrigues Melo. A pró-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários da UNILA, professora Ângela Maria de Souza. O pró-reitor de Extensão e Cultura da UEM, professor José Gilberto Catunda Salles. O professor Marcos Carvalho, professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e coordenador do PDE. Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos para essa mesa. Nós vamos discutir aqui, como foi anunciado no protocolo, o papel da extensão na universidade, concepções de universidade, concepção de extensão. Os nossos pró-reitores das universidades co-irmãs vão fazer as suas apresentações também. Posso dizer aqui com toda tranquilidade que vocês vão presenciar a apresentação de pró-reitores de universidades públicas, de universidades gratuitas, de universidades laicas, de universidades de qualidade, que fazem pesquisa, que fazem ensino e extensão de qualidade, de universidades, portanto, que são nossas, de cada um de nós, que são mantidas pelos cidadãos desse país e que trabalham na condição de funcionários públicos de uma forma séria, de uma forma dedicada, de uma forma consistente e de uma forma, claro, muito competente. O conjunto dos projetos que nós vimos aqui e dos programas que nós vimos aqui apresentado são de uma qualidade inquestionável. Nós estamos extremamente felizes pelo conjunto de pessoas que estão aqui, pela qualidade dos trabalhos que estão aqui, e nós queremos exatamente receber a cada um dos que estão aqui, de vocês, dos pró-reitores, enfim, do pessoal do PDE, do Marco Antônio aqui, como exatamente a amostra dessa atividade que se faz com o dinheiro público e com muito boa qualidade. Então, sejam bem-vindos. Eu quero passar imediatamente, nós temos um tempo um tanto restrito, eu quero passar já imediatamente a palavra para o primeiro, que fará a apresentação do seu trabalho, o professor José Gilberto Catunda Salles, da nossa co-irmã, agradecendo imensamente por vir, por estar aqui e por nos ensinar, por certo, né, de uma forma significativa. Nós estamos aqui com pró-reitores que assumiram em épocas diferentes, né, e nós vamos respeitar um pouco isso também na apresentação. Vamos aprender primeiro com as pessoas que fizeram mais, né, e no momento seguinte, então, bem no fim, falo eu, tá? Que é o que menos sabe, provavelmente, de extensão aqui desse grupo, tá bom? Então, fique à vontade. Muito bem. Boa tarde a todos. Cumprimentando o Remy, eu gostaria de cumprimentar todos os nossos companheiros aqui da mesa e dizer para vocês que é uma satisfação estar aqui na União Oeste e, em especial, uma satisfação por apresentar a minha pró-reitoria a um outro espaço, né, que não seja
a minha própria universidade. Acho que eu vou descer para poder dar uma... As universidades estaduais criadas pelo Estado do Paraná foi uma resposta dada pelo governo do Estado à sociedade ou à comunidade, principalmente à comunidade do interior, de 3 cidades que, no final da década de 60, eram 3 cidades importantes, continuam sendo, mas existem outras hoje, né? Que era Ponta Grossa, Londrina e Maringá. Com a geada e o extermínio do café na geada de 75, o interior ficou sem saída. De repente, o estado que produzia 12 milhões de sacas de café passou a produzir nenhuma. 2 milhões e 500 mil trabalhadores ficaram sem emprego ou sem ter o que fazer numa madrugada para uma manhã. Isso foi... Eu não conheço, não convivi da história, eu não vivi a história, mas pelo que a gente lê e pelo que a gente sabe de um trauma como este, levou o Estado a sentir todo o impacto dessa geada. E uma das ações de resposta para a sociedade do Estado foi a criação de emprego, a criação de frentes que pudessem fazer a diferença depois da geada. E uma dessas frentes foi a criação de universidades. Foi criado num ato só, propriamente numa assinatura só do governador, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, a Universidade Estadual de Londrina e a Universidade Estadual de Maringá. Isso em final de 69. Né? Nós já estamos aí há 45 anos de distância. Então, toda universidade, no seu início, não passa de uma instituição de ensino propriamente dito. Qualquer curso que seja criado, a primeira ação ou primeiras ações são as aulas de graduação do curso que foi criado. Maringá, e aí eu entro no particular da UEM, Maringá foi criada já com um curso de Direito, de Economia e de Administração, que já faziam parte de faculdades isoladas, mas do Estado dentro da cidade. Juntou-se essas faculdades e criou-se a Universidade Estadual de Maringá. Aos poucos foram criando outros cursos e avançando com o tempo. Hoje a universidade tem 69 cursos de graduação, né? E 55 cursos de pós-graduação, sendo 35 de mestrado e 20 de doutorado. Nós estamos com 29 mil alunos graduados em graduação, na graduação, no mestrado e no doutorado, e mais 4.500 alunos à distância. Uma população diariamente de mais de 30 mil pessoas que circulam dentro do campus da universidade. Eu sou pró-reitor da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que nós conhecemos como PEC. O meu nome é José Gilberto Catunda Salles. Eu tenho 2 diretorias na Pró-Reitoria. A diretoria de Extensão, pela professora Jane Remó, e a diretoria de Cultura, comandada pelo professor Pedro Uchoa. Então, nós temos a divisão lá dos projetos de extensão e das ações culturais em 2 diretorias que fazem, vamos dizer, a burocracia, que fazem os comandos das ações da extensão. Fica a pró-reitoria, no caso de pró-reitor, a pensar em políticas mais supra, vamos dizer assim, do presente para o futuro, para a universidade. Então, mais ou menos de 15 em 15 dias, a gente dá uma reunida, eu e esses 2 diretores, para a gente ver como é que estão as ações da pró-reitoria, e assim, sucessivamente, as coisas vão acontecendo. O próximo slide, por favor. Esta é a vista do nosso prédio da pró-reitoria, e eu fiz questão de colocar isso para dizer uma coisa para vocês. Esse barrado azul ali foi
foi uma arte feita em cima de uma arte que vem sendo feito aí pelos pichadores, né, que não é arte nenhuma, principalmente nos prédios públicos. É um prédio situado numa região bonita, num alto, bem pintado, bem arrumado, mas chegam lá de madrugada e coloca lá as letras que eles querem colocar. E o que se vai fazer com uma ação dessa? O que se vai fazer com uma ação dessa é trabalhar, digerir essa ação, ver o que é que está acontecendo e, com o passar do tempo, trazer o próprio camarada que pichou, fazer uma ação daquela, fazendo uma arte por cima da pichação dele, de forma que ele inverta toda aquela pichação de letras em uma pichação mais artística, em uma pichação que, ao invés de entristecer, possa fazer as pessoas se alegrarem ou até rir da situação, né? Então, o meu prédio fica, a Pró-Reitoria fica aí, todas as ações burocráticas e algumas ações da parte de artes, fica também nesse prédio. Aí está a Pró-Reitoria e as duas diretorias, a Diretoria de Cultura e a Diretoria de Extensão. O próximo, por favor. Essa é uma vista lateral. Fiz questão de colocar essa vista lateral porque, os colegas me desculpem aí, a Pró-Reitoria às vezes é chamada em alguns diálogos de prima pobre. É isso? Alguém já ouviu essa ação aí, prima pobre? Para não dizer puta pobre, né? Mas é mais ou menos esta ação que é dita. E alguns locais que a gente encontra as Pró-Reitorias de Extensão são, às vezes, locais, sabe, de ponta. Não tinha nada para construir, constrói a Pró-Reitoria lá. Não tinha nada para ir, manda a Pró-Reitoria de Extensão para lá. Então, tem algumas ações dentro das universidades em que colocam a Pró-Reitoria de Extensão como esta prima pobre, mas às vezes a própria instituição empobrece pelo local que a coloca. Então, companheiras, o posicionamento às vezes faz a diferença. Se somos a ligação entre a instituição e a comunidade, se somos a ligação entre a sociedade e a instituição de ensino, de pesquisa e de extensão, que nos apresente melhor. Isso não custa nada. O que custa, às vezes, é uma apresentação decadente. Não é porque eu não possa, né, apresentar algo tão sofisticado que eu não possa apresentar algo simples, mas de boa vontade. Algo simples, mas que tenha, vamos dizer, uma pitada de sabedoria. É isso que faz os camelôs. Eu adoro olhar o que os camelôs vendem. Porque o que eles vendem, a ação é muito mais deles do que do objeto que eles fazem. Quem já viu aí, as mulheres, aqui que são a maioria, já viram eles vendendo uma faca que corta verdura, numa rapidez incrível? Não é a faca, é ele que sabe fazer aquilo. A faca, quando chega em casa, não vai cortar a cenoura redondinha, bonitinha, como ele cortou. Você não sabe cortar como ele, né? Então, o camelô tem essa ação. Então, a Pró-Reitoria também, às vezes, tem que trabalhar como camelô, da ação da pesquisa, da ação do ensino e da ação da extensão e da ação da instituição, né? Próximo, por favor. Esse mapa representa a região noroeste do Paraná e os pontos verdes são aonde a Universidade Estadual de Maringá tem as suas extensões. O Moarama, Cidade Gaúcha, Cianorte, Ivaiporã, Goiuerê, são esses campos que estão presentes ali. Então, a UEM tem uma participação nessa faixa amarela relativamente muito forte, porque está presente nesses municípios que fazem essas regiões de influência da própria extensão dela. A extensão que nós temos mais distante é o Moarama, que fica a quase 200 quilômetros de distância. E o Moarama nós temos quase todas as engenharias, a agronomia,
e medicina veterinária, né? Mas quase todas as engenharias, engenharia de produção, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia ambiental, enfim, a maioria das engenharias estão presentes em Umuarama. O próximo, por favor. Aí também seria mostrando outros dados aí onde estão os projetos, mas não é tão interessante assim. Próximo, por favor. Essa é a minha pró-reitoria. A minha pró-reitoria é formada pelo Museu da Bacia do Paraná, aquele MPB ali no fundo do cálice, né? O Museu da Bacia do Paraná é um museu que agrega a história de Maringá, que agrega todas as ações de museologia daquela região e que fica instalado na primeira casa que foi construída em Maringá. Nós temos a escola de música, piano, violão, violino, enfim, qualquer instrumento musical que você queira ensinar, tem uma escola lá, uma escola técnica, não é uma escola de nível superior, mas é uma escola técnica dentro da pró-reitoria. Nós temos a nossa CAI, que cuida do PDE lá, né? Nós temos a diretoria de extensão e a diretoria de cultura, a DEX e o DCU. Nós temos o patronato. O patronato é uma ação da Secretaria de Justiça, junto com a sede, que cuida dos apenados, desde pensão alimentícia até a introdução do ex-apenado, do ex-preso que sai das penitenciárias na comunidade. Esse é um projeto assim, ele é meio sigiloso, ele é meio engavetado, meio dentro das paredes, porque tem uma série de informações que a comunidade é de extensão, mas a comunidade não participa como participa de outros projetos. Nós temos o MUD, o Museu Universitário Dinâmico, né, interdisciplinar. Esse é um museu, um prédio bonito, não sei se... Alguém aqui já foi no MUD lá em Maringá? Não, ninguém, senhor lá. O MUD é um museu que muito voltado para o ensino do segundo grau, do primeiro e do segundo graus, onde tem lá o corpo humano, onde tem os animais, onde tem a botânica, enfim, são exposições, vamos dizer, permanentes, que os alunos participam diariamente dessas ações lá. Nós recebemos 150 mil a 160 mil pessoas por ano neste museu, né? Nós temos o Instituto de Língua Japonesa e o Instituto de Idiomas, de inglês, de francês, de alemão e de japonês. Nós temos um núcleo de psicologia aplicada. Esse núcleo de psicologia aplicada trabalha com uma clínica que emite certificado para tirar a carteira de motorista. Hoje, quem vai tirar a carteira de motorista tem que ir numa clínica, fazer exame de vista. Lá nós temos uma clínica dessa que recebe aqueles casos mais excepcionais, né? São os idosos, são as pessoas que dirigem, mas tomam remédio de faixa preta, são pessoas que tiveram acidentes de trânsito e que precisam de uma revisão melhor nessa parte. Então, tudo que é mais, vamos dizer assim, complicado nessa parte, nós colocamos lá. O ILG e o ILJ tem 1.300 alunos matriculados em todos esses idiomas. Então, é uma outra escola dentro da escola. Próximo, por favor. Nós temos programas ou projetos de uma ação, a UEM na região, que faz com que pequenas ações de extensão que leva laboratório de física, laboratório de química, escolas de primeiro grau daquelas cidades mais perto da universidade, onde os alunos não têm condição de chegarem até lá. Nós temos um caderno de extensão que tem as notícias do dia a dia da extensão. Nós participamos desse programa Universidade Sem Fronteira, que a UNOES também trabalha com seus projetos, e participamos também, temos um seminário de extensão externamente, que vai ser no mês que vem, lá em Maringá. Próximo, por favor. A diretoria de extensão, ela cuida de cursos
eventos e projetos. Este ano passado nós tivemos 380 eventos dentro da Universidade Estadual de Maringá. Isso dá mais que um evento por dia. Todos esses eventos são registrados como um projeto de extensão ou como um evento de extensão que tem que sair lá um certificado. É necessário por quê? Vocês não imaginam, quase todo dia nós pegamos um certificado da universidade falsificado. Aí por fora. Essas máquinas Xerox, elas são muito eficientes nessa cópia, né? Hoje, se você não tiver uma matriz para comprovação daquilo que está sendo solicitado, elas fazem a cópia perfeita, né? Então, chega lá, alguém para certificar o certificado, porque foi se empregar num canto, ou foi ser submetido a um concurso e passou, e agora a empresa está fazendo a certificação daquilo tudo que ela apresentou. Quando chega lá, que vai atrás da folha, que vai atrás do projeto, que vai atrás do processo, aí o nome daquela pessoa não está contido. Aí, nós temos duas opções. Ou foi esquecimento, né, do que foi arrolado, ou é falso. Se for esquecimento, é fácil. Onde foi que você estudou, qual foi a turma que você participou, aí dá para a gente descobrir fácil. E quando é falso, quando a gente começa a fazer essas perguntas, que ele vai receber, ainda está em estudo, a pessoa não aparece mais, né, para receber a certificação. Porque chega lá, pensa que é só colocar um carimbo, e não é. Não, vai fazer um processo e nós vamos certificar isso. Tem que correr com o tempo. Participamos do projeto Rondon, que esse ano, não sei se vocês já receberam a carta, vai ser no meu Ceará. Não sei se vocês notaram aí um pouco do sotaque gaúcho que eu tenho, mas vai ser lá no Ceará. Próximo, por favor. A diretoria de cultura trabalha o teatro, as artes visuais, as artes cênicas e a cerâmica. Todos esses atos aí, nós temos um teatro separado da pró-reitoria e as artes visuais, as artes cênicas e as artes cerâmicas, nós trabalhamos lá dentro de uma sala que a pró-reitoria já foi construída para isso mesmo. Diga aqui para o Remi, para a Marquiana, para os colegas da mesa. Uma das coisas que me surpreendeu como pró-reitor foi naquela cerâmica ali. É uma arte em que nós temos turmas de 15, 20 pessoas, e dessas 15, 20 pessoas, 80% são mais idosos, e desses 80%, 70% a 75% são deprimidos. Pessoas que estavam passando por um problema e que encontraram nesses cursos ali quase todo dia tem um testemunho do que foi feito. E o que se faz em cerâmica? Um vaso, né? Mas como são cursos de 6 meses, até preparar aquele barro, até afinar, pegar, fazer alguma coisa, queimar, lixar, enfim, fazer algo que você fez com as suas mãos para pessoas que nunca nem saíram de casa, é assim uma das saídas que eu deixo aqui para o reitor novo. Se você encontrar alguém que queira desenvolver um projeto que use a cerâmica dentro da universidade, você vai ter uma freguesia enorme com relação a isso. Porque também nós temos outra atividade que chamou atenção para isso, que é a UNAT, a Universidade da Terceira Idade. Eu não sei se vocês têm a UNAT. A UNAT, a Universidade da Terceira Idade, levou bastante gente, e as senhoras que participam da Universidade de Terceira Idade têm muito conhecimento, elas são muito articuladas, né? Só de receita, eu acho que eu tenho lá um baú cheio de receita de bolo, de doce, de tudo que elas fazem, elas às vezes passam lá para a gente provar e solta a receita. Próximo, por favor. Nós temos os projetos dentro da DCU, os cursos, os corais ou os coros, né? Os grupos de teatro, grupos de festival e os festivais. Próximo. A coordenação de apoio à educação básica, que é a CAI, né? Tem um programa de desenvolvimento do PDE, que tem um prédio já,
acho que em todas as universidades tem aquele prédio que é semelhante, não sei se eles têm lá o prédio do PDE. Próximo. Pode passar isso. Esse é um instituto de japoneses, que é onde se estuda o japonês de nível médio, o japonês de nível inicial, médio e avançado, né? Então, até aprender a fazer aquelas letrinhas lá, é 1 ano e meio. Depois começa a falar. Próximo. Esse é o Instituto de Línguas, as línguas inglês, francês, alemão e italiano é o nosso básico. Cursos especiais de outras línguas é feito no final do ano. Próximo. O Museu Dinâmico. Já falei um pouco deles. Pode passar. O Museu da Bacia do Paraná. Pode passar. Esse é um programa da APEC, um programa multidisciplinar de estudo e pesquisa e defesa da criança e do adolescente. É a parte da educação física, que trabalha ações levadas à criança e ao adolescente, assimilado com a parte de teoria do direito e das letras e da filosofia. Próximo. O Proegresso ou o patronato, que eu já falei, dos apenados. Próximo. O núcleo onde tira a carteira de motorista. Próximo. Aqui é um pouco do que a gente vê lá, né, nas ações do dia a dia. Esse é um grupo de coral da própria UNAT, né, elas são muito ativas lá dentro. Toda semana tem alguma coisa. Nós temos esse projeto chamado Arte Vendo e Arte Vindo. Tem uma semana em cada mês que se tira um grupo de artes para aparecer em qualquer local da instituição. De repente tem uma reunião como essa, aparece aqui 3 palhaços fazendo uma palhaçada que a gente ri um pouco e eles vão embora. É questão de 3 a 5 minutos uma ação dessa. Às vezes está lá no museu, em qualquer canto, numa sala de aula eles aparecem de repente. É a ação da arte dentro da instituição. É um projeto deles lá. Próximo. Aí são ações, desde que ensina o balé, né, até os mais graduados, estava fazendo alguma coisa sobre esse dia aí. Próximo. Também da arte vendo e arte vindo. Aí ações da cerâmica, o que eu falei, né? Essa senhora está fazendo alguma coisa aí, que possivelmente é um vaso, tem todas essas ferramentas. Próximo. Aí, ó, o vaso já está praticamente em pé. Aí são aulas que é na própria instituição, na própria pró-reitoria, do lado onde fica o pró-reitor ali, naquele prédio. O prédio foi construído já com esta ação, de ter salas grandes, com mezanino, com grandes espelhos e luminosidade, o chão apropriado para isso, né? Nós temos aí dança clássica, balé, forró, valsa, o que aparecer gente lá para fazer um curso, tem este curso. Esse é um grupo de sapateados, são alunos da instituição, junto com técnicos da instituição, que fazem os grupos e se apresentam em qualquer canto. Lá eles estavam ensaiando em algum canto, dentro da pró-reitoria. Próximo. Essa aí é uma dança de salão, eles estão aprendendo a dançar, né? Você vê pelo jeito aí que não estão muito, ainda estão muito duros. Aí uma dança flamengo, também tem esses casos mais específicos, né? São danças regionais, espanholas ou portuguesas, inglesas, irlandesas. De vez em quando aparecem esses cursos que ensinam essas ações mais específicas da dança. Próximo. Essa é a arte visual, né? Onde as pessoas aprendem a pintar, ou a colecionar, ou a recortar, fazer alguma coisa dentro da arte como um todo. Próximo. Ela aí está pintando
essa xícara, né? É uma ação que tem lá. Próximo. Esse é o coral. Também está fazendo aí um coro de alguma coisa. Essa é a apresentação no teatro. São as artes cênicas ou artes visuais. As palhaçadas, pode ir passando. Esse está aprendendo a dançar, o passo ainda está meio torto. Enfim, essa é a pró-reitoria da Universidade Estadual de Maringá. Mas a extensão, eu estava dizendo para a menina ali do jornal, a extensão nasceu junto com a universidade. Ela não é a prima pobre. A prima pobre é quando comparam ela com a pesquisa, quando comparam ela com o ensino, porque ela tem muito gasto. Todas as ações da pró-reitoria é de gasto, é de mobilidade, é muita gente para se mobilizar. Então, quando vai para uma cidade, é hospedagem, é almoço, é transporte, tudo isso consome e não tem nada pago, tudo é tirado de algum canto. E eu estava dizendo para o Remy, logo que eu cheguei, eu disse, Remy, uma das coisas que... Aí ele foi dizendo que estava novo, que veio aqui para aprender. Eu digo, então, uma das lições que eu vou dizer para você é o seguinte, não se consegue fazer muita coisa sem dinheiro. Infelizmente, este é o sistema que está aí, né? Então, o assistência ou o assistencialismo que a gente leva, ele custa muito caro. E tem que vir dinheiro de algum canto. E de onde é que vem o dinheiro? O dinheiro nosso vem da criatividade, de alguns projetos. O teatro dá dinheiro, as artes dão dinheiro, os cursos dão dinheiro, né? Não é dinheiro para... faz assim. Eu tenho nesses cursos de música, de letras, desculpe, música de artes, eu tenho 480 alunos matriculados. A matrícula mais cara, ou a mensalidade mais cara deste curso, é R$30. A mais barata é R$5. A gente cobra R$5 para o aluno que não pode pagar por uma questão do Tribunal de Contas, não é nem porque ele paga R$5. A gente diz que ele paga lá R$5, mas na realidade ele não paga, né? Para juntar alguma coisa, para se fazer algo. Ou se tem isso, ou se vai partir para editais. Participar de edital. E para participar de edital, você tem que mostrar o que tem. E aí, para mostrar o que tem, é preciso gente, né? Nós temos muita gente. Uma das facilidades que nós temos lá é que nós temos muita gente. E universidade hoje, gente, é um lugar que tem gente, em primeiro lugar. Eu falei para vocês que a nossa média diária dentro do campus lá é quase 30 mil pessoas, né? Tem muita gente dentro da instituição. E é um lugar que tem o saber. Agora, o saber, ele está em qualquer canto, ele está nos livros, ele está nos cadernos, ele está na internet, tudo agora diz, não, na internet tem lá o saber. Mas o conhecimento é o saber elaborado. O conhecimento é pegar o saber e guardá-lo. Quantas vezes a gente não foi na internet perguntar a mesma coisa, ou ver a mesma coisa? Por quê? Porque na primeira vez que nós fomos, nós não aprendemos. Fomos na segunda e não aprendemos. Fomos na terceira e não aprendemos, e assim sucessivamente. Fica, né, como passivo. Passou, a gente nem lembra mais. Então, a extensão, ela não é a prima pobre. Ela é uma pró-reitoria acadêmica. E por ser acadêmica, ela tem a obrigação de ensinar. Ela tem a obrigação de formar. E formar é a principal ação, ou a principal missão da universidade. Formar. Formar e dar o diploma. E agora, para terminar minha fala, eu vou deixar vocês assim um pouco, né, contar aqui uma piadinha que eu tenho. Eu sou o 18º filho, eu sou o último de 18. O mais novo, né? Então, a minha mãe foi uma paredeira de primeira ordem, né? Só foi tendo. Mas eu tenho 9 irmãs. E eu ouvia muito uma das minhas vozes dizendo para elas, né? Consegui gravar isso. E as minhas irmãs gravaram. Tirem o diploma.
porque diploma é marido que ninguém tira. Não dizer para gente, tá? Então, a Pró-Reitoria também faz essa ação de diplomar, né? Muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado, professor Salles. Muito prazer estar aqui na UniOeste mais uma vez, né? Agradecer imensamente esse convite, porque vai ser um aprendizado para nós aqui. Estamos entre amigos, entre pró-reitores de extensão, pessoas que, no âmbito da universidade, têm lutado para que a gente possa ter uma ação que venha, de certa forma, contribuir com a formação e com a transformação da sociedade. Então, é um papel, para nós, de muito desafio, né? Mas, junto com os outros colegas das pró-reitorias de ensino e de pesquisa, nós temos essa missão, né? Fazer essa articulação para a formação para dentro da universidade, mas também para fora. Então, na minha fala, né, o Gilberto falou de algumas experiências da UEM. Eu escolhi para conversar com vocês hoje um pouco mais sobre a história da extensão e como essa história da extensão vai mudando o próprio conceito de extensão universitária. Mas, antes de começar, você pode me ajudar aí? Passar o slide? Então, antes de começar, eu queria saber com quem que eu estou conversando, né? Professores PDE, levante a mão. O charme do Marco Antônio é muito grande, né? Acadêmicos de graduação. Muito bom. Alunos de pós-graduação, temos aí? Não, só de graduação. Professores da universidade. Teu charme também é bom, Remi. Porque nós, lá no Unicentro, nem sempre conseguimos ter tantos professores participando. Que bom. Pessoas da comunidade. Temos pessoas aí de instituições que não são da universidade, mas que estão aqui hoje? Qual é o seu segmento? Universidade Tecnológica. Muito bem. Bom, eu estou falando, então, basicamente com extensionistas, né? Professores da educação básica, acadêmicos que provavelmente estão fazendo extensão, docentes que provavelmente fazem extensão. Então, nós estamos falando aqui de algo que é do nosso métier, do que nós fazemos. Tenho certeza que não vou estar trazendo novidade aqui para vocês, mas é um espaço para a gente, a partir do nosso diálogo, da nossa conversa, quem sabe levantar algumas questões para o debate depois que a mesa terminar de se apresentar. Então, nessa fala, eu busquei construir 4 eixos. O primeiro, discutir um pouco concepção de extensão, histórico da extensão no Brasil, contribuições na formação profissional e cidadã. Coloquei ali que nós vamos trazer exemplos da Unicentro, mas, na verdade, vou tentar só fazer alguns apontamentos gerais e perspectivas. Então, esses são os 4 pontos que nós vamos estar colocando aqui para vocês. E eu queria saber de vocês, ali nós temos 2 imagens. Uma primeira numa mesa, onde os jovens estão conversando, e uma outra com um conjunto de jovens sentados nas cadeiras. Qual das imagens vocês acham que mais se aproxima da extensão? Eu vou chamar de A, aqui está o grupo ali na mesa, e B, aqui está o conjunto de alunos sentados um atrás do outro. Por que A? Estão trabalhando em conjunto, interação. O que mais, professora? Estão fazendo pesquisa. O que mais? Coletividade. O que mais? Parceria. Olha, parece que conflitos, desavenças pode haver ali. O que mais? Troca de experiência. Como? Aplicando o que aprenderam em sala de aula, enfim.
várias são as questões que nós podemos tirar de uma imagem, né? E nós viram que a maior parte de vocês, quando conceituou a imagem, vinculando a extensão, priorizou a fala da cooperação, né? O trabalho em equipe, o trabalho em parceria, mas alguém aqui falou de conflitos também, né? Então, extensão é isso aí, porque a extensão, ela não acontece sem a convivência, sem o outro com o outro. E com o outro, nós temos que debater ideias. E o crescimento o fortalecimento das ideias e das boas ideias, geralmente, vem do embate de propostas de ideias. Que bom que o mundo é diverso e que as pessoas pensam diferente. Porque aí nós podemos, na pluralidade de ideias, construir uma ideia que talvez seja melhor do que aquela que era individual de cada um. Isso não acontece sem o diálogo, né? Porque a palavra extensão, lembra o quê? A palavra extensão. Extenso, distância, o que mais? Quando eu digo assim, eu vou estender daqui para ali, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma ligação, né? Ocorre que, por muito tempo, né, a própria palavra extensão, como ela tem essa coisa de levar ao outro que está distante, pode dar uma ideia equivocada de que eu estou só levando. Como se ao levar eu também não trouxesse, né? Então, Paulo Freire vai falar para nós, será que a palavra mais adequada para a extensão universitária é extensão ou comunicação? Né? E ele propõe que o ideal fosse comunicação, porque na comunicação sempre tem o emissor, mas tem o receptor, mas ele também tem a troca, né? E nessa troca a gente cresce. Então, a concepção de extensão que nós fazemos, a concepção de extensão que nós temos, interfere muito na extensão que fazemos. Então, se lá na escola, para os professores PDE, que são maioria, então vou falar em alguns momentos, me apropriar dessa conjuntura para estar usando como exemplo. A escola, por exemplo, o docente, quando está articulando lá com o jovem ou com a criança, se ele tem uma relação dialógica e de produção do conhecimento, ele, de certa forma, vai considerar o conhecimento prévio daquele aluno ou não. Ele vai buscar atividades que possa interagir com o aluno, mas para que o aluno reelabore aquele conhecimento que ele tem para o conhecimento novo a partir do que o professor está mediando. O professor ele tem um papel de autoridade fundamental na relação da escola, não é isso? Eu sempre digo assim, uma vez professor, você não tem mais nome. Porque a pessoa te pergunta como que é seu nome. No meu caso, digo Marquiana. Já não é um nome muito fácil, né? Aí, o que você faz? E o professor, a partir daquele momento, vira professor, é professor na escola, é professor na universidade, mas também é no supermercado, na rua. E por que nós, ao sermos professores, nós deixamos de ter o nosso nome pessoal e passamos a ser denominados de professores por todo mundo, por vários segmentos? Porque o nome professor tem uma autoridade. Então, para nós é algo muito importante ser professor na sociedade. Por mais que nós tenhamos lutas cotidianas na nossa condição de professor, porque nós também somos pessoas politizadas e sabemos do nosso valor na sociedade, por isso temos lutas para melhorar as nossas condições de trabalho, não há aquele que não reconheça a importância do papel do professor. Assim é a extensão na universidade. Por mais que a extensão, como disse o Gilberto, sempre esteve lutando por maior espaço do ponto de vista dos financiamentos, do investimento público, porque é fato, sem investimento público nós não temos melhoria das condições de trabalho, nem no ensino, nem na pesquisa, na extensão não seria diferente. Há um reconhecimento hoje que a extensão ela tem uma contribuição muito interessante do ponto de vista da formação, que talvez o ensino e a pesquisa sozinhos não dariam conta. Então, isso é um marco reconhecido, inquestionável,
na universidade. O PDE, do qual vocês fazem parte, boa parte de vocês, é o próprio exemplo da extensão universitária. Não existe PDE sem professores da educação básica, tampouco existiria PDE sem os orientadores da universidade que os orientam. Então, é uma relação de troca. Uma relação de troca onde ganha a escola, que tem um professor que vai ter uma formação, continuada em exercício, em atividade na escola, portanto, vai poder aplicar a sua ação a partir do que aprendeu na sua pesquisa junto ao seu orientador. Ganha a universidade porque esse professor orientador geralmente está vinculado também aos estágios supervisionados ou aos grupos de pesquisa e ensino. E aí, ao conviver com o professor PDE, ele aprende um cotidiano da escola que não lhe é assim, digamos, do seu dia a dia. Então, é o professor PDE que dá o time para ele, fala, olha, professor, a escola, ela está assim. Então, ganha-se de um lado, ganha-se do outro. Para aqueles que são aqui acadêmicos, né, depois nós podemos conversar um pouquinho mais sobre o tema específico da formação acadêmica, mas interessante a gente já adiantar que a extensão, enquanto para o acadêmico, também é algo bastante diferente. Porque numa ação de monitoria, o acadêmico vai lá, faz uma ação junto com o professor, numa turma, ele aprende muito, porque ele tem que estar ali ajudando o professor, auxiliando, construindo um monte de ações, né, junto com o professor. Numa ação de pesquisa, o acadêmico aprende muito, porque ele é obrigado a entender como é que se faz um levantamento de dados, como que sistematiza esses dados, como que transforma esses dados em conhecimento, né? Ele produz um conhecimento novo. Mas na extensão ele consegue fazer essas duas coisas, porque não há extensão sem ensino e sem pesquisa. Não há. Extensão em caixa alta é uma extensão que tem como protagonista a investigação, porque ele reconhece o conhecimento de quem ele vai trabalhar com. Então, se é com a escola, ele reconhece o papel da escola e toda a realidade escolar. Se é uma comunidade tradicional, se é uma prefeitura, ele tem que dialogar e saber o contexto do qual ele está trabalhando. Então, ele precisa investigar. Ele precisa investigar e pesquisar a melhor forma de fazer a interação do qual é o objeto do que está sendo cobrado. E depois ele precisa ensinar, porque também tem o ato de interagir, onde ele tem a parte da pedagógica, a comunicação. Então, a extensão não se faz sem ensino e sem pesquisa. E, como nós vamos ver depois, também ele tem a sistematização, geralmente ele traz um produto a partir do trabalho que ele fez. Pode ser um cartaz, como nós estamos vendo aqui nessa tenda, pode ser um livro, pode ser um artigo científico, pode ser uma cartilha, pode ser um vídeo. A extensão também é plural nas suas produções. Ela tem uma linguagem que pretende-se ser popular, porque ela quer alcançar diferentes faixas etárias, ela quer alcançar diferentes grupos sociais e ela quer alcançar diferentes segmentos da sociedade, se é uma instituição pública ou privada, se é o cidadão que está lá na cidade, no bairro. Então, ela se preocupa com isso. E isso é um grande diferencial, porque nas outras instâncias da produção do conhecimento da universidade, que são tão importantes quanto a extensão, há um objetivo um pouco diferente, né? Na pesquisa, por exemplo, há muitos pesquisadores se aproximando da extensão porque querem fazer com que suas pesquisas também cheguem àquele que não está no âmbito da universidade. Mas, predominantemente, se valoriza a circulação da produção do conhecimento nos meios acadêmicos ou nas revistas científicas, que é um círculo bastante circunscrito. O ensino, geralmente, fica circunscrito ao âmbito da sala de aula. Se bem que hoje nós temos aí o PIBID, que é um programa de iniciação à docência, que está vinculado à Pró-Reitoria de Ensino nas universidades, acho que aqui na UniOeste também, acho que em Maringá também,
Mas eu entendo que o PIBID é um exemplo de projeto de extensão, assim como o PDE, bastante fantástico, né? Então veja como a extensão tem de certa forma, influenciado os programas e políticas públicas de formação de pessoas. No âmbito do Paraná, o PDE e o Programa Universidade Sem Fronteiras. A nível de federação, o próprio PIBID é um exemplo de projeto de extensão, de princípio da extensão que está na área do ensino. Vejo que a própria pesquisa tem se apoiado, né, com alguns princípios da extensão por meio da inovação tecnológica e por meio também da pesquisa aplicada, né? Que se a gente for olhar bem de perto, aquilo é mais extensão do que o modelo tradicional de pesquisa. Que bom, né? Que bom que estamos nos auto-influenciando, estamos trabalhando de forma indissociada. Pode passar. Outra questão que eu queria falar com vocês. Há uma diferença monstruosa entre extensão universitária e assistencialismo. A extensão que nós fazemos na universidade, que nós buscamos fazer, é uma extensão que é contra assistencialismo. O que nós temos na imagem ali? Na primeira imagem, o que seria ali? Pessoas tirando identidade, né? E a segunda, tratando lá do cachorrinho, né? Fazendo um... Olha, eu sou extremamente a favor que a universidade apoie programas que vá democratizar a informação, que vá, de certa forma, contribuir para a inserção do sujeito enquanto cidadão. Sou extremamente a favor. Então, se a universidade tiver que fazer uma ação colaborativa para fazer um mutirão para tirar a identidade, sou a favor. Se a universidade quiser se apoiar com outras entidades para fazer uma campanha de vacinação, sou a favor, né? Mas isso não é extensão. Isso não é extensão. Isso é uma ação solidária. Uma ação solidária, né? Uma ação, então, na extensão, nós temos que evitar essa confusão entre ação solidária e extensão universitária. Nós já vimos lá no primeiro momento da minha fala que extensão universitária necessariamente precisa ter interlocução, precisa ser um trabalho que eu não só socializo o meu conhecimento, mas eu também aprendo com o outro. É necessariamente um trabalho dialógico, coletivo, e assistencialismo o outro não fala, né? O outro só recebe. Então, não caracteriza extensão. Então, nós temos que cuidar com isso, para que a gente não substitua na extensão o papel do Estado. É papel da universidade, por exemplo, contribuir na formação continuada de professores, no caso no PDE. Mas não é papel da universidade formar o professor para além do PDE do que a responsabilidade da SED, por exemplo. A universidade sempre vai poder apoiar a SED em qualquer ação, o que é fantástico, o que deve ser feito. Mas não pode, daqui a pouco, a UniOeste, ou a Unicentro, ou a UEM, começar a fazer o trabalho que a SED deveria fazer. Não é mesmo? Então, isso, a gente tem que entender esses papéis, né? O assistencialismo não é extensão porque ele tem uma relação hierárquica. É um que sabe, o outro que só recebe. Na extensão, a relação é horizontal. Na escola, se você vai trabalhar com aluno, a relação tem que ser horizontal. Ele é um sujeito que deve ser respeitado. Não estou querendo dizer aqui que o professor não tenha que ter autoridade. O professor não tem que ser amigo de aluno, embora é importante que seja amigo do aluno. Amigo o aluno tem bastante, né? Como um pai, não é o papel dele, é importante que seja amigo do filho, mas o papel dele não é ser amigo do filho, né? Então, o professor tem um papel fundamental de criar processos de ensino-aprendizagem que vai fazer com que aquele sujeito saia de um ponto e chegue em outro. Ele avance. Esse é o papel do professor.
É papel, por exemplo, de um docente que faz um projeto de extensão, criar condições para que o acadêmico, ao participar do processo de extensão, ele tenha uma melhor formação profissional. Se ele, por exemplo, se é um acadêmico da área de exatas, ele seria um bom profissional na área de engenharia, ele seria um bom profissional fazendo curso de ensino, mas se ele tem uma ação de extensão, ele vai ter situações ali inesperadas que vai propiciar já na sua formação condições que ele tem que se virar nos 30. Conhecimento novo que ele tem que buscar para dar resposta àquele problema. Situações que no processo de ensino não tem controle, na extensão não tem, que ele tem que resolver. Isso vai melhorar a situação profissional desse aluno. Vai melhorar a condição cidadã do aluno. Porque o aluno que tem que interagir, o acadêmico que tem que interagir com o outro, com a comunidade, ele necessariamente tem que ouvir o outro. E ele vai conhecer uma realidade que talvez ele não conhecia antes daquela situação. Então, ele pode ser um cidadão mais comprometido com uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? E na escola, o professor, com a sua autoridade de professor, pode sim fazer uma relação horizontal com o aluno sem se esquecer que ele não é aluno. Portanto, ele sempre tem que criar as condições de atividade, né, para o aluno. Então, uma relação horizontal. A extensão exige isso. Professor, a extensão... Tempo, professor. Se você puder caminhar para a conclusão, 5 minutinhos. Ok. A extensão se preocupa com a formação do sujeito, certo? E, no caso da extensão assistencialista, ela não forma porque ela trabalha no voluntarismo de ajudar o outro. Deixa eu passar aqui alguns slides. Pode passar os quadros, por favor. Então, a extensão exige esses conceitos: interação dialógica, interdisciplinaridade e interprofissionalidade. Por que interdisciplinaridade? Porque a extensão trabalha com um problema, uma situação, um problema. Como vocês lá no PDE trabalham lá com os seus objetos de pesquisa. São temáticos. Se eles são temáticos, eles não têm um marco, digamos assim, territorial de cada área. Certo? Então, é necessário, às vezes, conversar com outra área para poder resolver o problema. Por isso, a interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade não é multidisciplinaridade, são coisas diferentes, né? Integramos conceitos e metodologias. Interprofissionalidade, porque não é só a interdisciplinaridade enquanto conceito e metodologia, é também profissão. Temos que integrar as profissões. Indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Acho que já disse bem. A extensão é meio. Por ela, fazemos ensino e fazemos pesquisa. Impacto na formação do estudante, né? Uma formação do estudante que implica num cidadão mais comprometido socialmente. Impacto na transformação social. Pode passar. Pode passar. Esse modelo de extensão assistencialista que eu falava, ele vem de uma concepção de extensão, foi importada dos Estados Unidos e chegou no Brasil por volta da década de século XX, entre 1910 e 1920. Uma extensão rural que queria transferir conhecimentos produzidos na universidade para a população que era agricultores. Pode passar. No Brasil, no entanto, esse modelo americano, ele foi contestado pelo Manifesto de Córdoba, na Argentina, onde se questionou que a universidade deveria ser mais popular. Ela deveria estar para o povo e com o povo, e não algo para produzir aqui e levar lá e dizer o que o outro tem que fazer, como um novo colonialismo, como já aconteceu nas Américas. Mas, pode passar, o período militar entre 60 e 64, nós sabemos que é um período bastante conflituoso antes do início do período militar, que foi em 64 a 80, né? Nós tivemos várias manifestações populares que trouxeram essa universidade popular, essa extensão popular. Mas com o período militar, isso teve algumas quedas. Pode passar. A principal delas, pode passar. A principal delas foi trazer um modelo empresarial para dentro da universidade. E em Pernambuco, onde nós temos o nosso grande mestre da extensão, que é o Paulo Freire, entre 1960 e 1963,
ele fazia lá a sua universidade popular com as comunidades, com os bairros, com a população rural, dentro de um projeto de alfabetização que contestava essa ideia de extensão que seria só para dentro da universidade. Mas com o período militar, os exílios, tantos que houveram, essa extensão foi mudada de conotação e passou, então, um viés mais assistencialista, como nós falamos no começo. Pode passar. Pode passar. Em 68, né, a reforma universitária inclui a extensão, ela é institucionalizada, né, mas, como eu disse, no modelo mais empresarial, de prestação de serviços. Pode passar. No caso aqui, o nosso colega, o professor Gilberto, já falou das universidades estaduais do Paraná, que foram fruto de projetos de extensão. Pode passar. O projeto Rondon nasce como uma política de levar o acadêmico para as comunidades. Tinha também o interesse de desarticular a UNE, que era o grupo de estudantes que fazia mobilização no período militar, mas acabou se tornando um projeto bastante interessante. Hoje ele tem outra configuração. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. A partir da redemocratização do Brasil, né, nós tivemos, então, uma retomada da extensão nessa linha que eu falo da transformação. Então, essa linha da extensão assistencialista, da prestação de serviço, ela tem sido combatida. Não que a prestação de serviço não seja interessante, ela é uma das modalidades da extensão, mas não pode ser a única. Pode passar. No Paraná, eu queria chamar a atenção para 2 programas importantes de extensão, que é o PDE, que vocês fazem parte, portanto, dispensa explicações, e Universidade Sem Fronteiras, que trouxe para o âmbito da formação não só o acadêmico, mas também alunos recém-formados. Pode passar? Pode passar. Os desafios da extensão. Então, para fechar. Nós temos, então, um avanço consolidado da extensão. Gilberto, não existe mais extensão prima pobre. Esse discurso não tem mais. A extensão, o pessoal quer saber com a gente como é que a gente faz. É interessante isso. A extensão ainda tem desafios. Aumentar o investimento em bolsas, se bem que nós temos tido bastante bolsas, tanto institucionais quanto financiadas, mas a gente não precisa só de bolsa, aqui um apelo, professor. Só bolsa não faz extensão, precisa de infraestrutura, precisa de carro para chegar na comunidade, combustível, equipamento. Não faz extensão só com conversa, tem que ter equipamento. Então, quando é pesquisa, vai o FINEP lá, gasta 300 milhões, né? Um equipamento de quase 700 mil. Quando é para extensão, um notebook e um projetor multimídia. Aí não dá, né? Aí é muita injustiça. Institucionalização da extensão, que eu acho que o Paraná é bastante avançado, todas as universidades têm seus regulamentos e avaliação. E concluindo, então, por último, eu trago essa imagem. Essa imagem mostra... O que vocês acham que mostra essa imagem? Como é que está a cabeça desse sujeito? Está inchada, né? Foi-se o tempo que a gente precisava de um monte de tijolo para carregar na mala ou um monte de informação dentro da cabeça. Para isso tem um computador. Nós precisamos ter predisposição e condições de trabalhar essa informação para ela se transformar em conhecimento. E a extensão, ela contribui para isso. Muito obrigada. O que é a UNILA, né? A UNILA é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Várias perguntas surgem só falando no nome dessa universidade. O que ela significa? É um desafio bastante recente, né, de pensarmos outra concepção de universidade. O que é uma universidade latino-americana, sendo ela brasileira? Né? É um pouco isso que nós vamos pensar no decorrer da minha fala também, porque a universidade, o que seria essa universidade latino-americana? É uma universidade que se constitui com alunos e professores brasileiros e dos demais países da América Latina. Tá? A nossa meta é termos 50% dos alunos brasileiros e 50% dos demais países. Com relação aos alunos, nós conseguimos atingir a meta, então nós já temos
11 nacionalidades diferentes, além do Brasil. Entre professores é um pouco menor, porém, por vários aspectos que eu não vou entrar aqui agora, inclusive porque é muito diferente a carreira de professor universitário, a questão dos concursos, mas a meta é também chegarmos a essa aproximação. Porém, tudo isso, imagine trabalharmos com 11 e provavelmente vai aumentar nacionalidades diferentes. É um desafio muito grande. Mas uma questão que eu gostaria de ressaltar nesse desafio é o fato de nos pensarmos enquanto universidade brasileira e enquanto brasileiros. O Brasil tem muita dificuldade para se ver enquanto país latino-americano. Este é um desafio muito grande para nós, brasileiros. Nos pensarmos enquanto latino-americanos, desconstruirmos algumas concepções sobre nós mesmos, e ampliarmos o diálogo, os conhecimentos, as trocas. E, nesse aspecto, a extensão é fundamental. É fundamental porque, depois eu vou mostrar os dados com relação aos alunos, e essa internacionalização, que é outro desafio que nós temos na extensão, nós vivenciamos numa prática, porém um pouco diferenciada. Outra questão que é importante ressaltar com relação à universidade, porque são várias nacionalidades, como trabalhar com essa diversidade. Quando qualquer aluno, nós temos atualmente 16 cursos de graduação. Em agosto, vamos iniciar o curso de medicina. E, em 2015, temos mais 24 cursos para serem implantados. Trabalho não nos falta, E nesse contexto, como trabalhar com essa diversidade? Quando o aluno chega na universidade, todo aluno, de qualquer curso, ele vai ter que fazer algumas disciplinas iniciais, comum a todos, que vão ser, ele vai trabalhar com fundamentos de epistemologia, fundamentos de América Latina, fundamentos de epistemologia, filosofia, metodologia da ciência, fundamentos de América Latina, que é esse contexto sociopolítico, econômico desse continente que desconhecemos ainda em grande parte, e esse é outro desafio que nós, brasileiros, temos que dar conta, e línguas. Então, todo aluno e toda aluna, todo estudante, ele, se é brasileiro, faz curso de espanhol. Se é hispanohablante, vai fazer disciplinas em língua portuguesa. Todo professor e todo aluno pode falar em sua língua, então em português ou em espanhol, pode inclusive fazer os trabalhos em sua língua, o português e o espanhol. O aluno pode fazer em português ou espanhol. Eu recebo os trabalhos dos alunos nas duas línguas. Mas, desde o início de ambas as partes, nós temos esse desafio de fazer com que o aluno seja mergulhado nesse contexto bilíngue, que não é somente bilíngue já, porque, além do português e espanhol, nós temos, e essa é uma das riquezas que nós temos a oportunidade de nos depararmos com alunos que falam inúmeras línguas. Uma delas, por exemplo, que temos vários cursos de extensão que trabalham com a questão e ensina, é o Guarani. Depois dos brasileiros, a maior quantidade de alunos são paraguaios. Os alunos paraguaios, o país Paraguai tem duas línguas oficiais, o espanhol e o Guarani. Daí, quando houve a primeira proposta de um curso de extensão em Guarani, a gente poderia se perguntar, será que vai ter gente que queira fazer Guarani? Não só tem, como tem muita gente. Então, essa é uma outra questão, e não somente pessoas, assim, instituições, grupos, que estão interessados em conhecer outras línguas. Além do Guarani, vamos ter outras línguas indígenas, que é o Quechua, por exemplo,
nós temos uma diversidade cultural muito intensa, porque não são só alunos. Por exemplo, se nós vamos falar de alunos bolivianos, de alunos colombianos, de alunos paraguaios, de alunos chilenos, nós estamos falando de outras diversidades culturais que habitam esse país. Tá? E sem falar na diversidade dos alunos brasileiros. Então, esse é um desafio que nos move, que nos constrói permanentemente e nos faz enquanto extensão. Então, esta é um panorama que nos mostra enquanto universidade latino-americana, mas mostra também enquanto uma extensão diferenciada nesse contexto. Pediria para passar rapidamente. Eu gostaria só de ressaltar algumas questões e vou agradecer à professora Marquiana, porque ela já adiantou várias questões que eu já ia colocar, então eu já vou poder resumir algumas questões, mas eu gostaria de colocar o seguinte: a extensão da UNILA, ela atua por meio de programas, projetos, cursos, eventos, com a participação efetiva da comunidade, com C maiúsculo mesmo, tá? Incentivando a inclusão social, a diversidade cultural e linguística, tá? E a produção de instrumentos capazes de promover a integração econômica, social e política na região trinacional, inserida num debate latino-americano. Mais algumas questões. Estamos em Foz do Iguaçu, região de fronteira, Paraguai e Argentina. Estamos lado a lado em 3 países. Isso também nos constitui enquanto extensão universitária. Tá? A nossa extensão, em vários aspectos, ela tem que se deslocar no sentido não só geográfico, como cultural também. Então, estamos atravessando as pontes, e não é somente no sentido metafórico, porque são pontes mesmo, não? Mas também no sentido metafórico, porque são pontes culturais, são outras pontes que nós temos que estar transpondo constantemente. Tá? E com esse desafio latino-americano. Tá? Então, a fronteira ela é só o início, e não fronteira enquanto limite, mas enquanto estabelecimento de diálogo, enquanto fluxo, enquanto possibilidade de repensar a própria universidade. Aqui eu agradeço a professora Marquiana, porque eu vou dar uma economizada aqui, tá? Que ela já trouxe vários desse contexto sociopolítico, histórico, que nos faz enquanto universidades e que nos faz enquanto extensão. Então, lembrando mais uma vez a reforma universitária de Córdoba, que aconteceu na Argentina em 1918, tá? E que tem uma forte participação estudantil. Outra questão fundamental para pensarmos a extensão. Tá? A pesquisa, o ensino e essa relação permanente entre as 3 áreas, nós podemos até fazer pesquisa sem o contato com outras pessoas ou com outra comunidade, podemos fazer em laboratórios, podemos fazer pesquisa bibliográfica, mas extensão nós não temos essa opção. É pré-condição para a realização da extensão essa relação, esse diálogo, essa comunicação, como nos lembrou a professora Marquiana novamente, com Paulo Freire, tá? Que é, até hoje, um dos grandes mestres desse debate. Então, a reforma universitária de Córdoba, colocada muito em prática a partir dos estudantes, ela nos chama a atenção para os problemas sociais, não? O que a extensão passa a ter como princípio, e se contrapõe ao modelo eurocêntrico de universidade. É outra questão que eu gostaria de ressaltar. Nós temos o desafio permanente de nos repensarmos, não somente enquanto universidade, mas enquanto uma universidade latino-americana, repensando, inclusive, os parâmetros que nos faz, enquanto universidade, a partir da produção do conhecimento. Mas, mais do que da produção, da troca de conhecimentos, tá? Dessa intermediação que a gente necessita e que tanto Paulo Freire nos lembra a partir de suas obras. Tá? A década de 60, que, pensando mais especificamente no caso do Brasil,
mas que é um contexto que vai logo na sequência atingir grande parte dos países americanos, latino-americanos, que são as ditaduras militares, mas até a década de 60 a universidade inicia com diálogos com as classes populares, e aqui a União Nacional determinante. Nós vamos encontrar em vários outros movimentos sociais um diálogo bastante intenso com a universidade, porém que é uma interrupção após a década de 60 com a ditadura militar. E isso muda completamente o caráter da extensão nas universidades. Tá? Daí eu vou pular a questão da ditadura militar, do período da ditadura militar, porque se faz extensão, mas com outro caráter, e daí mais ressalta a questão desse caráter assistencialista que muda a cara da extensão e que é repensada a partir da década de 80 com o processo de redemocratização. Nós vamos ter, a partir da década de 80, principalmente do meio em diante da década de 80, a volta de muitos intelectuais que foram exilados, da retomada de várias ações de movimentos sociais e da criação de novos movimentos. No caso nosso, eu pretendo rapidamente falar alguma coisa da nossa PROEC, que é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UEMP. A UEMP é a mais recente Universidade Estadual aqui do Paraná. E, coincidentemente, eu também estou recentemente respondendo pela Pró-Reitoria, 6 meses. Achei que ia ser o mais fresco, mas o professor Remy é mais fresco que eu ainda. Então, estamos aqui bem há pouco tempo à frente dessa Pró-Reitoria. E eu coloquei o símbolo aqui da nossa universidade fica lá na região norte pioneira. Curiosamente, é o extremo, aqui nós estamos no oeste-oeste, a sede de Jacarezinho, que é o extremo nordeste do estado. Então, estamos aqui a quase 500 quilômetros de distância aqui em linha reta, Toledo e Jacarezinho. E a UEMP nasceu justamente com esse lema que está ali, faça-se luz, imita-se luz. E a região nossa, norte pioneira do Paraná, curiosamente, é a região primeira a ser povoada do Grande Norte, mas a mais esquecida, mais abandonada em todos os sentidos. E a UEMP nasceu justamente da junção de 3 universidades estaduais isoladas, o Cornélio Procópio e Jacarezinho, mais uma particular do Bandeirantes, que foram agregadas e deu origem então à Universidade Estadual Norte do Paraná. E justamente então estamos numa região em que é necessário que a universidade, no seu tripé, pesquisa, ensino e extensão, vá justamente tentar atender, resgatar esse passado histórico que o nosso norte pioneiro acabou perdendo por várias circunstâncias, inclusive pela própria, que é a do café, da geada, que o professor Gilberto citou inicialmente, em que o progresso veio e ficou em Maringá, Londrina, Morama, Cascavel, Marechal Rondon, Toledo, e apenas passou por lá historicamente, né? Enfim, o próximo, por favor. Em termos de estar mais ligado hoje à graduação, só tem 2 cursos de pós-graduação do mestrado, não tem nenhum doutorado ainda, está caminhando para isso. Aliás, inclusive, para manter o título de universidade, ela precisa até 2016 ter 5 cursos de mestrado e 1 de doutorado, então está caminhando assim, a passos galopantes, para ver se consegue manter o status, o título de universidade, não de repente pode ser rebaixado para a segunda divisão aí, ou coisa parecida. Então, talvez a missão da UEMP acabe sendo um pouquinho mais difícil, mais árdua do que os demais que já estão aí consolidados. Como o próprio professor Gilberto falou inicialmente, a UEL, a UEM e o IPG, que já são históricas aí em termos de universidade paranaense. E o Centro e o Unesco já são mais recentes, mas já estão muito bem cuidados. Enfim, mas de qualquer forma, apesar de todos esses, digamos assim, dessa circunstância histórica da universidade, a nossa UEMP tem participado ativamente do programa que existia na gestão anterior da secretária Lígia da SET, e que era a universidade que mais tinha projeto no programa Universidade Sem Fronteiras aprovados. Inclusive, a UEMP tinha mais que no Centro, que no Oeste, que no IPG, inclusive. Então, era um programa de destaque, e até hoje temos lá alguns programas de extensão ligados ainda ao programa Universidade Sem Fronteiras, embora com essa nova vertente que foi por conta da mudança da Sem Fronteiras. Tem alguns projetos ligados e financiados pelo Fundo Paraná. A universidade, a UEMP, nossa,
tem projetos financiados pelo governo federal, pelo PROEST, e temos hoje 7 projetos financiados com bolsa de extensão, atuando nas áreas de agricultura, na área de licenciatura, na área de saúde e por aí fora. Vinculados à Secretaria da Justiça, o professor Gilberto já falou também, o programa NEDIGE, o projeto do TCE Paraná de fiscalização das prefeituras, com apoio da instituição, os extensionistas, os próprios alunos da UEMP, projetos ligados, vinculados ao próprio Ministério da Educação e Cultura e, sobretudo, inclusive, o PDE. E, curiosamente, quando eu estava vendo o slide do professor Gilberto falando e mostrando onde fica a Pró-Reitoria de Extensão da UEMP, a nossa, curiosamente, todas estão centralizadas junto na reitoria, a Pró-Reitoria de Administração, Finanças, Planejamento, RH, e a PROEC não tinha espaço, né? Então a PROEC foi para o prédio do PDE, prédio lá integrar. Então, professor Marcos, estamos juntos lá com o PDE, a Pró-Reitoria, a extensão, a PROEC nossa lá funciona junto com o PDE. Então, o PDE é um dos programas do qual está diretamente ligado à nossa Pró-Reitoria. E nesse ano de 2014, a turma nossa estamos lá com 153 que estão se capacitando na nossa universidade. Os grupos de Jacarezinho, de Coronel Procópio e de Baiti, que são os 3 lá no entorno da área de abrangência da UEMP. E o outro programa, que é o programa Bom Negócio Paraná, no qual a nossa universidade tem se destacado bastante nesse sentido, e também com bolsas e por aí fora. Bom, e só para ser bem rápido, as áreas de extensão da UEMP, apesar de recente, está sendo bastante significativa no curso de agronomia e veterinária. Então, existe hoje um projeto lá de extensão que é a certificação de produção orgânica. A universidade dá o apoio, dá todas as condições necessárias para que o produtor possa, de fato, produzir organicamente e ser certificado pela universidade. Então, é um programa já, digamos assim, de referência, apesar da UEMP ser recente. Na área de saúde, igualmente, é uma extensão interessante. A UEMP, por exemplo, no curso de fisioterapia, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, tem um atendimento bastante significativo. Todos os estágios é feito na universidade para atendimento prático do pessoal que necessita de fazer as fisioterapias. Então, é bastante gratificante a gente ver lá no final do estágio, aluno, pessoas que vinham lá se arrastando, de repente saem já andando, enfim. Então, a gente vê que a universidade está andando no seu projeto de extensão, contribuindo literalmente para que essa função social da extensão, aliás, a pesquisa de extensão, seja efetivamente implementada lá na nossa UEMP. Aí nas áreas de licenciaturas, em todas as áreas, tem participado de programas de extensão, projetos de extensão específicos, desde geografia, de história, de filosofia, enfim, todas as áreas de conhecimento, então, porque as licenciaturas em geral, e os 3 demais programas de atuação que a extensão da UEMP atende, né? O DELIGE, o Patronato, o Bom Negócio, e também todos os demais participam, como o próprio professor Gilberto já citou inicialmente na aula. Próximo. Bom, e aí, para finalizar, tinha até citado aqui um monte de... A UEMP, apesar dessa recente, ela tem aí mais de 100 projetos de extensão, que atuam efetivamente atendendo as comunidades rurais de municípios lá do nosso entorno. Então, tipo Congonhas, tipo Pianão, Jabuti, Baiti, São Antônio da Pratina, Jaquitaba, enfim, são municípios relativamente pequenos, independentes da própria universidade, que acaba, ela, a UEMP, sendo a única ali da região norte. Então, por isso, o papel social talvez mais importante e atendendo todas as áreas dos cursos que ela atua, na área de saúde, de licenciatura, agronomia, veterinária, enfim, que são os cursos da nossa universidade. Enfim, então, agradeço aí a oportunidade. Muito obrigado.